Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lar dos Contos. E vamos para mais uma parte dessa história tão amada aqui do canal, da história da Lariete e do Duque. E sem mais enrolação, vamos lá, nem vou falar nada, mas deixa o gostei, tá? Deixa o gostei, se inscreve, porque quanto mais gostei tiver no vídeo, mais rápido eu trago o próximo. Eita, prometi, hein? Prometa! O Duque sai da capital e para primeiramente em Urta, era o primeiro lugar onde Lariete ficou quando ela fugiu. E ele está perguntando pra todo mundo por ela, né? Por uma mulher de cabelo rosa que pintou o cabelo de loiro. Aí um cara, eu sei quem é. É a mulher estranha que fica lendo jornal chorando aqui na cafeteria. O homem fica até confuso, né? Por que tem tanta gente atrás dessa mulher estranha? Aí o Duque fala assim, como assim tem tanta gente atrás dela? Quem mais está atrás dela além de mim? Aí a Melissa explica que o Marquês, né? Aquele imoral, estava atrás dela também. O Duque fica revoltadíssimo com isso, já manda uma carta pro mordomo falar pra cortar as asinhas do Marquês, né? Porque não bastou cortar as... Tem que cortar também as asas, porque tá demais o homem. Na carta, o Duque também pede pro mordomo, assim que os seguranças, né, os soldados do Duque chegar lá na casa, para eles irem direto pra Putihan. O Duque ainda tem dúvidas de que aquela moça loura que os homens do café estão falando possa não... Ele acha que pode não ser Lariete. Mas aí o moço fala, não, mas a moça que eu tô te falando, ela tava usando um colar igualzinho a esse seu aí. Aí o homem emocionado, né? Aí quando ele fala do colar, aí ele pensa, meu Deus, a Lariete se importa comigo mesmo, porque ela ainda tá usando o colar igual o meu. Enquanto isso, a carta já chega pro mordomo que se reúne com os empregados pra acabar de uma vez por todas com aquele marquês maldito. Ao mesmo tempo que a cavalaria do Duque chega lá também e já são direcionados imediatamente para Putihan. Alguns dias depois, a tinta loura do cabelo de Lariete já desbotou e ela tá lá com o Dorra batendo um papozinho em algum lugar ali. Aí o Dorra, que não tem vergonha na cara alguma, chama Lariete para jantar, dizendo que ouviu falar de um restaurante muito bom. Lariete, mostrando toda a empolgação que o Dorra causa nela, falou, né? E tanto faz. Não tava nem dando importância pro homem, ele não toca. Lariete, então, pergunta para ele se ele não se arrepende de ter largado o seu cargo de padre. Ele disse que não se arrepende porque ele nunca se arrepende de nada. Só que aí, infelizmente, o Dorra olha pela janela e vê quem? Os guardas do Duque. Então ele fala, você mandou a carta pro Duque, não foi? Aí ela pergunta, como você sabia? Querida, se Lariete juntar A mais B, ela entende tudo, mas parece que ela quer ser burra, ela não quer entender. Ele ignora a pergunta dela, né, o questionamento dele saber disso, dessa informação, e diz que provavelmente o Duque já recebeu a carta. Mas como é cínico! Aí em seguida ele diz que quando foi tomar um café, ele ouviu as pessoas comentando que o Duque mandou os cavaleiros dele atrás dela, porque está muito bravo com ela. Olha, as fic do Dorra, gente, as fanfic que o homem queria na cabeça. A Lariete diz, não, é algo mal entendido, ele sempre esteve me procurando, não é nada demais isso. Só que o Dorra, ele quer acabar com a Lariete. Ele não quer conquistar ela, não. Ele quer acabar, porque já passou do limite de conquista. Ele quer acabar com a mulher. Ele vai e fala pra ela, né, na tentativa de manipular ela, que o Duque tá mandando capturar todas as mulheres de cabelo rosa e mandando, de arrasta, desvivendo todas. A Lariete se revolta porque ela sabe que o Duque nunca faria isso. Mas o Dorra não parou por aí. Ele quer entrar na mente dessa mulher. Então ele diz para ela se lembrar de como ele era antes do relacionamento dos dois. E que talvez agora que ela largou ele voltou a ser como era antes. Afinal de contas, se ele fosse o mesmo cara que estava apaixonado por ela bonzinho, ele teria vindo diretamente se encontrar com ela, não mandado os seguranças dele atrás dela. E a Lariete, sendo totalmente enganada e manipulada pelo Dorra, começa a pensar que talvez o Duque esteja atrás dela por vingança mesmo, sabe? Não porque ama ela. O Duque chega em Putihan, se reencontra com seus cavaleiros e os cavaleiros o informam de que a Lariete esteve ali juntamente com um cara de cabelos brancos. O Duque então entende que esse homem de cabelos brancos é o Dorra, porque ele é o único amigo da Lariete. E ele se lembra de quando o Dorra salvou a Lariete e disse que não queria nada do Duque em troca daquele salvamento. O Duque então percebe que o Dorra queria era a Lariete.
O Duque afobado então pergunta onde é que tá a Lariete, e os cavaleiros o informam que ela estava numa pousada, só que eles foram até essa pousada e chegando lá, as pessoas de lá disseram que ela já tinha partido naquele dia. O Duque então decide sair naquele momento porque assim ele pode tentar alcançá-la, mas um dos cavaleiros o desanima dizendo que como Putihan é um centro de viagem, né, ou tipo uma central, tem vários caminhos para onde as pessoas vão. As pessoas vão até Putihan para daí então ir para o seu destino. Então não tem como saber para qual lugar a Lariete foi. Nesse momento, o Duque também recebe uma informação muito importante. Um dos cavaleiros informa ao Duque que, uns dias atrás, a Lariete havia escrito uma carta e endereçado essa carta ao Duque. Mas não foi só isso que o cavaleiro descobriu. Ele descobriu que o Doha se passou por marido da Lariete e cancelou o envio da carta, sem que a coitadinha soubesse. O cavaleiro também informa que disseram que ela sentava todos os dias desde que enviou a carta na estação de trem como se estivesse esperando por alguém. E esse alguém nunca chegava. Coitadinha, velho. E olha só, o Doha vendo tudo isso e deixando ela passar por essa situação, porque a Lariete está claramente depressiva, ela não dá nenhuma importância pro Doha, fica triste o tempo todo e ele insiste em que tá tentando conquistar ela. Rapaz, eu tô tentando destruir a mulher. E agora, gente, para saber para onde que a Lariete foi. É nesse momento que um dos cavaleiros do Duque chega correndo e chamando ele, dizendo que descobriu que a Lariete estava no trem que ia pra Idaia. Detalhe, era o último trem do dia e ele já estava partindo. O Duque não espera por ninguém, sai correndo igual um maluco, esbarrando em todo mundo, passando por cima de todo mundo. Ô, patrãozinho, espera nós! E no último segundo ele dá um salto e consegue pular no trem que já estava em movimento. O Duque estava tão disposto a pegar a Lariete que minha filha não ia ter trem que segurasse. O trem podia já estar lá no meio do caminho, ele dava um pulo que parava em cima. Uma breve pausa para pedir para vocês serem membros aqui do canal. Se você tiver um dinheirinho extra e quiser ajudar o canal sendo membro, você vai ter acesso antecipado a vídeos e outros benefícios que é só você olhar aqui na descrição. Enquanto isso, dentro do trem nós vemos Lariete lá, sem conseguir se mover, sabe? Ela tá tão depressiva que ela não sente vontade nem de se mexer. Tudo que ela pensa é em conseguir desaparecer daquele lugar ali em silêncio, sem ninguém perceber. Ela só quer sumir do mundo. Porque ela não sabe viver no mundo onde o Duque não é apaixonado por ela. Ela também está se sentindo culpada pelas outras moças, porque o Doha inventou, né, que o Duque estava desvivendo todas as moças de cabelo rosa, então ela estava se sentindo culpada por isso também. Apesar dela ainda, né, não tá tendo dificuldade de acreditar nisso, mas nesse momento ela confia muito no Doha, então ela tá levando algumas coisas que ele fala como verdade. Como pouca tragédia é pouco na vida da Lariete, de repente acontece um solavanco no trem e todo mundo se assusta. É simplesmente uma centopeia gigante. Quando você pensa que tá no fundo do poço e aí aparece uma centopeia gigante. Quem nunca, né, passou por uma situação dessa? Todo mundo fica nervoso, com medo, menos a Lariete, porque pra ela tanto faz ser engolida por uma centopeia gigante ou não. Até que ela escuta uma criancinha chorando, aí isso muda algo nela e ela fica decidida a ajudar aquelas pessoas. Já que ela tem poderes, então ela pensa, eu tenho poder, eu posso ajudar essas pessoas. O Doha, como sendo o macho controlador de sempre, diz pra ela que não é uma boa decisão isso. Só que ela responde que já que ela tem poder de ajudar, ela vai ajudar e ninguém vai impedir. O Doha tenta jogar outra cartada para impedir ela. Ele diz que se ela se expor daquela maneira, as pessoas que estão procurando ela vão descobrir que ela tá ali e ela pode ficar em perigo. Mas ela diz que mesmo assim não se importa. E é aí que ela abre, minha gente, a porta do fundo do vagão. E ela se depara com nada mais, nada menos do que o Duque Azrahan. Ela fica em choque, ela tá cara a cara com o Duque depois de muito tempo. Ela diz assim, me desculpe por tudo, por ter mentido e por ter te machucado, se você veio me matar. Mas antes dela terminar a frase, ele a interrompe e diz que nada disso importa, que ele só veio buscar ela para eles irem para casa juntos. Uhul! E o Duque fala isso como, gente, ó, chorando, as lágrimas descendo. Gente, essa cena foi perfeita. Mas todo esse clima logo é cortado pelo rosnado do monstro que ataca o Duque. Mas o Duque, né, ele é cria de guerra. Ele puxa sua espada e ataca o monstro para derrotar ele e poder levar Lariete finalmente para casa. Lariete pergunta se ele se machucou e implora para que ele pule do vagão onde ele tá para o vagão dela. Mas galera, vocês não vão acreditar. Inexplicavelmente,
pra mim, não tão inexplicavelmente assim, né? Porque eu já sei quem tá por trás. Os vagões se desconectam e o Duque vai ficando pra trás. Pensa que Lariete desistiu? Não, ela não desistiu. Ela ia pular do vagão dela pro outro vagão que já estava um pouco longe, capaz dela cair, se murchar toda no chão, mas ela ia pular. Só que o Doha consegue impedir ela, segurando-a. Ele tenta convencer ela que se ela pular ali, ela vai se estribuchar toda no chão. E que ela pode se encontrar com o Duque lá em Idaia. Então ela grita para o Duque que estará esperando por ele em Idaia. O Duque vai ficando para trás, mas agora ele tem certeza de que Lariete não o odeia e agora ele está disposto até ir até o fim do mundo para poder encontrar ela. Gente, o Doha, meu Deus, ele não cansa. Ele ainda tenta manipular Lariete de alguma forma, só que agora suas palavras não têm mais efeito nela, porque ela sabe que o Duque não tá atrás dela por vingança, e sim porque sente falta dela e quer levar ela pra casa. As pessoas que estão no vagão se perguntam se aquele monstro realmente foi derrotado. Aí Lariete diz, fica tranquila, galera, eu vou proteger vocês até chegarem em Idaia. Bastou ela fechar a boca e o monstro surgiu do lado dela na janela. O Doha, então, usa o seu poder, né, o seu poder ultra mega poderoso, não sei o que, sei que lá, pra salvar a Lariete. E aí a Lariete começa a desconfiar, né? Ela se pergunta, isso aqui, ele incinerou esse monstro com apenas um movimento. Isso aqui não é um poder de um padre simples, não. Será que esse homem está me enganando? Só que, claro, ele nega, né? As pessoas que estão ali no vagão também percebem que ele tem um certo poder divino. Então começa a pedir pra ele, para que ele os ajude com seus ferimentos. E a cara do Doha já diz tudo, né? Ele não quer ajudar, ele não liga para as pessoas, ele não é uma pessoa boa, ele não quer ajudar. Mas como a Lariete está ali do lado, ele só se finge de simpático e vai ajudar as pessoas ali a pulso. Capaz da Sakura ir até matar aquelas pessoas depois de tanta má vontade que o homem foi. Bom, Lariete não acreditou no papo do Doha de que ele era apenas um padre, porque ela sabe que aquele nível de energia que ele usou para derrotar o monstro pertence a alguém que poderia ser, tipo assim, o próximo papa. Tá vendo como se Lariete, ela usa um pouquinho do cérebro dela, ela entende tudo, mas não, esse tempo todo ela simplesmente desligou a mente dela. Então, ela conclui que quem curou ela da doença terminal foi ele. Ela, claro, é grata por isso, mas ela não pode deixar de se sentir chateada porque ele mentiu para ela durante todo esse tempo. Bom, enquanto isso, os cavaleiros do Duque chegam até ele e ele fala para não perderem tempo, porque eles precisam ir correndo para Idaia para poder encontrar com a Lariete. E nesse momento, o Duque toca no colar dele, a Lariete ao mesmo tempo também toca no colar dela, e agora ela pensa que poderão recomeçar, né, fazer um relacionamento baseado agora na honestidade. Lariete finalmente se sente melhor porque ela agora tem um lugar para retornar. Quando chegam em Idaia, do nada, o Doha simplesmente corta o cabelo dele. A Lariete, quê? A Lariete ficou só aquele meme do que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que é isso? O que tá acontecendo? Então ele explica que cortou o cabelo para as pessoas não desconfiarem que ele é um padre. Tá vendo, galera? Pra não ajudar os outros. O cara é ruim demais, velho. Aí ele pensando, né? O povo... Me vê com esse cabelão, fica me pedindo cura, pedindo não sei o que, fazer milagre. Que é isso, gente? Sou Jesus Cristo, não. Tá, cortou o cabelo. Então ele revela pra ela que não se demitiu do templo e sim fugiu de lá. É as mentiras do Doha só aparecendo. Lariete já vai ver a cobra que ele é. Calma, gente, os refrescos estão chegando. Então a Lariete sugere que ele vá no barbeiro porque para ajeitar o corte, né? Porque ficou meio mal cortado, né? Porque o cara cortou com uma faca. Enfim, ele vai e fala, é verdade, vou lá no salão fazer o cabelo. Do lado de fora da barbearia, a Lariete fica esperando pelo Doha enquanto pensa no que vai fazer quando o Duque chegar. Ela mal pode esperar para encontrá-lo, gente. Ela tá super ansiosa. Quando, de repente, o Doha sai de dentro da barbearia com o cabelo cortado. Um corte assim que eu achei idêntico ao do Duque. Eu tô achando que é inveja. Mas enfim, vamos relevar, né? Ele pode cortar o cabelo como ele quiser, que ele nunca vai conquistar a Lariete. Quando ele sai dessa barbearia, gente, mas ele me sai estranhíssimo. A Lariete até tenta falar com ele, mas ele é super rude com ela e diz que ela tem que esperar ele ali, que ele precisa ir ali resolver um negócio. Ela diz que vai com ele, né? Porque pode ser muito perigoso ele andando assim sozinho, mas ele não dá ouvidos e sai, deixando a Lariete lá sem entender nada que estava acontecendo. Pessoal, vamos descobrir por que o Doha saiu daquele jeito da barbearia? Basicamente, o barbeiro informou para ele que a Cláudia, que no caso é a mãe dele, bateu as botas há mais ou menos uns 10 anos atrás.
Só que, estranhamente, até pouco tempo atrás, questão de meses, o Doha ainda recebia informações dela como se ela estivesse viva. Ou seja, tem alguém mentindo para ele. Então ele ficou revoltado. Pra quem não sabe, gente, o Doha tem mommy issues. Então ele não sabe se deve ficar feliz com essa notícia ou não. Mas tudo que ele sente naquele momento é raiva, tristeza e dor. Incrível, né, gente? Tudo o que ele fez a Lariete sentir durante esses últimos dias. O Carmen é um lavadinho. Enquanto ele tá caminhando, ele pensa assim, ainda bem que eu não deixei a Lariete vir comigo, né? Porque se ela já não se apaixona por mim, eu sendo super bonzinho e simpático na frente dela, imagina se ela vê esse meu lado real, quem eu sou de verdade. Aí sim que ela vai gostar mesmo. O bom é que ele sabe, gente. Ele tem noção de que ele não presta. Mas o passado do vilão, que ele é triste, não sei o que. Aqui, nesse canal, não defendemos o Doha. Gente, como Lariete tem fogo no rabo, ela estava prestes a ir atrás do Doha, né, seguindo o caminho que ele seguiu, mas um homem a aconselha a não ir para lá, porque aquela é uma zona chamada Zona Vermelha. Um lugar perigoso para a mulher andar sozinha, porque lá só tem bandido e prostituta. Então Lariete fica, meu Deus, o que o Doha vai fazer aqui? Porque ali aparentemente é um local cheio do Jobs. O homem pergunta então se Lariete é namorada do padre que acabou de entrar ali, e ela diz que não. Em seguida, pergunta para ele como é que ele sabe que o Doha é um padre. Então ele explica que a maioria dos clientes que vão para ali são sacerdotes lá do templo. E tem mais, gente, porque esse cara aparentemente é um boca de sacola, tá ali parado esperando alguém passar para poder fofocar, porque, né? Se olhar o cenário, ele não tem nenhum pé de gente viva, não tem. Só tem esse homem ali esperando alguém passar para fazer fofoca. Enfim, ele diz que o próprio Papa costumava frequentar aquele local. Inclusive, dizem que ele teve até um filho. Gente, estou juntando as peças aqui na minha cabeça que eu já estou inventando um monte de teoria. Enquanto isso, Doha chega a um certo local onde encontra uma mulher mais velha. Ele pergunta para ela sobre a sua mãe. Ele quer saber quando, como, por quê e quem foi o responsável, né, por levar ela de uma dessa para uma melhor. A mulher então lembra de como a mãe do Doha era arrogante só porque era bonita e percebe que o Doha é igualzinho a ela. Então ele conta pra ele que a mãe dele foi de arrasta 1 mês depois que levaram ele. A mulher diz então que a mãe do Doha vivia se humilhando e implorando para que um dos sacerdotes levassem ela para ver o Doha. O Doha fica em choque com essa notícia, porque ele sempre pensou que ela tinha o abandonado. Mas se fosse esse o caso, por que ela ia ficar implorando para ir ver ele se ela tinha o abandonado, né? Além do mais, esse tempo todo chegava notícias pro Doha dizendo que ela estava vivendo numa casa bem bonita e bem cuidada. E por causa disso que ele se obrigava a não abandonar o templo. O Doha não gostava de ficar no templo, mas tinha medo de fugir, de sair dali. E com isso acabar se prejudicando a mãe dele, né? Porque ela poderia perder a casa e até voltar a passar fome. Então a mulher revela que a mãe dele foi enganada, porque levaram o Doha dizendo que lá ele seria melhor cuidado e que ela poderia visitá-lo sempre que quisesse. Então ele pergunta quem foi o cara de alto nível que desviveu a sua mãe e ela responde que foi um cara de cabelos cinza e olhos vermelhos. E de quem são essas características? Isso mesmo, gente, está de volta o mais temido de todos os BBBs, o ministro Gibiralfar. Quem aí tá lembrada? A última vez que ele apareceu nessa história foi há muito, muito tempo atrás, principalmente aqui no canal, que eu demoro pra postar vídeo, né, gente? Bom, pessoinhas, agora o Doha quer vingança. Ele já estava saindo daquela espelunca quando então ele escuta a mulher que deu as informações conversando com outra mulher. Então, na conversa, né, deu a entender, elas pensam que o Doha não tá ouvindo, né, mas o Doha tá ouvindo. Deu a entender de que foi aquela mulher que deu as informações pra ele que havia dedurado a Cláudia. A mulher disse, não é bem assim, não dedurei, né? Eu só dei uma pequena dica pra proteger a dignidade dos queridos clientes. Dignidade? Primeiramente, que quem frequenta aquilo ali não tem um pingo de dignidade, né? A mulher ainda diz assim, ela pensa que o Doha não tá ouvindo, né? Que a Cláudia mereceu, porque era muito arrogante, mereceu o que aconteceu. E aí o Doha é tomado pela fúria, nesse momento não tô julgando ele, tá? Ele usa seus poderes para eliminá-la. Não, ai, ninguém pediu, mas ele voltou os efeitos sonoros. Ele sai daquele lugar e se depara com Lariete. Naquele momento ele queria colocar novamente sua máscara de simpatia e fingir ser alguém que ele não é. Mas a versão maligna dele não o permite fazer isso. Então, com uma voz perigosa, ele se aproxima dela e conta toda a verdade.
Ele diz que mentiu sobre o Duque ter capturado mulheres de cabelo rosa para se vingar. Conta que o bracelete que deu para ela, na verdade, é um rastreador para poder rastrear cada passo que ela dava. Também revela que não ia viajar coisa nenhuma e que inventou o destino na hora que ela perguntou. E ele fala na cara de pau mesmo: eu menti pra você sobre tudo, eu mentia pro meu próprio benefício. Pra finalizar, ele também revela que foi ele quem desconectou os vagões no trem lá, só pra separar ela do Duque. Lariete finalmente percebe uma coisa que todo mundo ali já percebeu, até o Duque, menos ela. Então ela pergunta: você tem sentimentos por mim? E o Doha responde: eu te amo. E pessoal, agora que tá ficando bom, hein? Então não se esqueça de deixar o gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ser notificado assim que eu lançar a próxima parte deste manhwa. Está acabando com minha cabeça, juro.